Isabel ter aceito ser madrinha este ano do Festival Internacional de Tunas Universitárias do Orfeão Universitário do Porto, de uma das maiores universidades do país. Quis hoje, com o seu grupo das Pauliteiras de Miranda, fazer o início hoje deste jantar. É um brinde aos inícios da história de Portugal. Eu vou dar a palavra a uma jovem professora de História que disse há pouco que se sentia comovida por estar perante a Casa de Bragança. Eu achei que ela devia iniciar a atuação, porque é genuína e foi as palavras que ela me disse. A Viviana. Eu gostaria de deixar aqui as palavras que mencionei ao bocado, principalmente para homenagear Sua Alteza Real, a Dona Isabel de Bragança, com as palavras que uma rainha no passado, no dia exato da restauro da independência em Portugal, disse ao seu esposo, de forma a fortalecer a decisão na tomada, no avanço da restauração da independência. Então passo a citar: prefiro ser rainha por um dia do que duquesa por toda a vida. E estas foram as palavras, e acho que estas são as palavras que se adequam neste momento. Espero que gostem e é um enorme prazer estar aqui esta noite perante Vossas Altezas Reais e todos os presentes. Muito boa noite.
Altezas Reais, minhas senhoras e meus senhores, eu começo por agradecer a vossas Altezas a honra e a alegria que nos dão em presidir este jantar, no ano em que comemoramos os 25 anos da Constituição da Real Associação de Porto. Com pena nossa, o Presidente da Causa Real e o Presidente do Conselho Superior não puderam vir ao Porto por um imprevisto de última hora. Os vários presidentes de outras grandes associações e o Presidente do Conselho Superior e outros membros da Direção Nacional também não puderam vir e enviaram-nos por diversos meios as suas solicitações. Dentro destas, gostaria de ler a mensagem da Real Associação de Lisboa, que pela sua simpatia muito nos congratulou. Passo a ler. Na minha qualidade de Presidente da Direção da Real Associação de Lisboa, apresento à Real Associação do Porto, à sua direção e a todos os seus associados, os nossos parabéns por estes 25 anos. A Real do Porto tem sabido inspiradamente corresponder aos desafios do nosso tempo, 25 anos depois da sua fundação. É forçoso reconhecer a qualidade do muito que tem sido feito, mesmo com todas as dificuldades que todos sabemos existirem. A Real Associação de Porto é, pois, um exemplo não apenas para as gentes do Porto, mas para todo o movimento monárquico. Nuno Pombo. É muito, mas nós temos que agradecer, porque realmente ficamos sensibilizados, fazemos o nosso melhor e foi muito agradável ao Nuno Pombo. Um grande abraço para o Nuno Pombo. E continuando. É com o maior gosto que temos hoje connosco o Presidente da Real Associação de Braga, Gonçalo Pimenta de Castro, e o Presidente da Real Associação de Viana, José Aníbal Marinho. Estando também presentes os respectivos anteriores Presidentes, Luís Damasio e José Adolfo Azevedo, pelo contributo dado ao nosso movimento ao longo dos últimos 25 anos, quero aqui expressamente referir. Uma palavra muito especial para o Tomás Moreira, que foi o fundador e o primeiro Presidente da Real Associação de Porto, e exerceu sempre funções dirigentes na nossa associação, e é o atual Secretário do Conselho Superior, e para o António Sousa Cardoso, que além de também ter sido um dos 4 fundadores da Real Associação de Porto, foi Presidente da Causa Real durante longos anos, exercendo atualmente o cargo de Presidente da Mesa do Congresso da Causa Real. E quero naturalmente agradecer a todos a vossa presença. É para nós um grande estímulo e incentivo termos conseguido encher esta sala, alcançando um número recorde de presenças nos nossos jantares, com mais de 200 pessoas. Falando agora um pouco do nosso caminho ao longo destes 25 anos, gostaria de recordar que nos primeiros anos a nossa Real Associação criou um boletim que se chamava Monarquia do Norte, através do qual dava notícias do nosso movimento, abordando temas políticos e doutrinários. Lembro ainda o Boletim das Reais Associações do Porto, Braga e Viana do Castelo, uma edição trimestral cujo primeiro exemplar foi publicado em julho de 92 e que visou divulgar as suas realizações, informações interessantes, transcrições de artigos, comentários e atividades da vida nacional e internacional. Mais tarde, esta publicação foi continuada pela Estrada Real, que era o Boletim da Causa Real. E há 2 anos é assumida pelo Correio Real, atual Boletim da Causa Real, produzido pela Real Associação de Lisboa. Para quem não tenha presente, quero lembrar que a Causa Real começou por ser uma federação das reais associações e que atualmente é um órgão monárquico de âmbito nacional que as integra, na qual a Real Associação do Porto é uma estrutura regional. A nossa atividade tem sido, por um lado, manter vivo e divulgar o nosso ideal monárquico, o que temos feito através de debates e palestras, e, por outro lado, dando-nos a conhecer na sociedade e junto da população pelas mais diversas formas. Hoje em dia, temos privilegiado as comunicações eletrónicas pelos mais diversos meios, como e-mail, o nosso site e Facebook. Quero aqui aproveitar para agradecer ao Leonardo Sacavadas a sua dedicação e empenho
na gestão do Facebook da Real Associação do Porto, permanentemente atualizado e que tem divulgado algumas das nossas atividades e eventos que por esta via chegam a milhares de pessoas. Algumas imagens destes eventos têm estado a ser transmitidas ao longo deste jantar, como podem ver, e continuam a ver. No decurso deste ano, organizamos diversas atividades, dos quais ainda gostaria de, neste momento, elencar apenas sumariamente alguns. Assim lembro a tradicional missa de 1 de fevereiro para a alma do Rei Dom Carlos, as celebrações da maioridade de Sua Alteza Real, Sr. Dom Afonso, Príncipe da Beira e Duque de Guimarães, com uma missa seguida de jantar na Casa do Ribeirinho, o debate na nossa sede, ser monárquico no século XXI, a participação na tertúlia em que Sua Alteza Real, Sr. Dom Duarte, foi orador principal em Penafiel, sobre o tema a importância do património nacional edificado para o fortalecimento da identidade nacional, o almoço de verão em setembro, com a presença de Suas Altezas Reais. Para além destes eventos, cumpre-me realçar a Taça do Porto. Foi um evento realizado ao longo deste ano em 6 campos de golfe, que deu a conhecer a Real Associação no Norte de Portugal, que teve uma participação recorde de mais de 500 jogadores. Este torneio permitiu-nos uma visibilidade nova e acrescida junto de um grande e variado público. Cabe aqui referir que a Taça do Porto só foi possível realizar devido aos patrocínios obtidos. Pela sua importância, quero aqui expressamente mais uma vez agradecer, referindo os nomes dos 4 principais patrocinadores, sem os quais isto não teria sido possível realizar, que foram Adalberto Neiva de Oliveira, Jorge Quintas, Arfi e Motengil. A todos, o nosso obrigado. É a nossa intenção dar uma continuidade anual a este projeto, tornando a Taça do Porto um torneio de referência no nosso país, divulgando a nossa imagem e as nossas ideias, direta e indiretamente, despertando a curiosidade e incentivando a procura de informação sobre a nossa associação, assim alargando a nossa base de apoio. Não quero terminar sem recordar que a nossa missão é divulgar uma doutrina monárquica moderna e acessível que desmistifique os dogmas contra o nosso movimento e contra a monarquia. É indispensável dar prioridade ao que verdadeiramente nos une, sustentar o otimismo e captar os jovens. Apelo por isso a que os monarcas se inscrevam nas grandes associações e paguem as cotas, pois só assim conseguiremos dar meio ao nosso movimento. Só assim permitem conferir à causa real uma maior representatividade e visibilidade. Finalmente, uma palavra de agradecimento para o Sr. Blog, Paulo Pérez Miranda, Orfeão Universitário de Porto, que aqui simpaticamente atuou antes de jantar. E também para o grupo dos cavaquinhos, que irá atuar no final do jantar, e para 2 surpresas, 2 grandes planadores que também irão pelo meio fazer citar o público. Muito obrigado a todos e termino como sempre. Viva o Rei, viva Portugal. Parabéns a todos os associados que durante estes 25 anos muito contribuíram para o sucesso da obra desempenhada por esta Real Associação. De facto, como as coisas em Portugal, enfim, vão andando lentamente, nós por vezes não reparamos, mas a diferença de mentalidade e de atitude dos portugueses de há 25 anos para hoje em relação à opção monarquia-república mudaram muito.
e em grande parte devido à ação e ao trabalho de algumas reais associações que de facto trabalharam muito bem, nomeadamente do Porto, onde muitas pessoas deram muito trabalho, tempo, dinheiro, esforço para defender Portugal. Na verdade é o que se trata. Trata-se de conseguir que o nosso país sobreviva, tenha sucesso, progrida, e para isso os presentes aqui acreditamos que a instituição real é uma garantia de sobrevivência e de continuidade de Portugal, enquanto que a instituição republicana, de facto, já vimos o que é que consegue fazer e o que é que não consegue fazer. Apesar da boa vontade de alguns dos presidentes que temos tido, não é o que está em causa. O que está em causa é a própria instituição que não se adapta, no fundo, à maneira de ser portuguesa. E é curioso, enfim, há um francês, creio que foi o Dormesson, que dizia: tenho frequentemente medo de me repetir, mas é a melhor maneira de não me contradizer. E de modo que, se calhar já disse isso, mas recentemente houve uma sondagem feita pela Comissão do Centenário da República que os resultados não foram publicados. Convinha, aliás, quem tem alguma influência junto do meio político, que peça que os resultados sejam publicados. A pergunta era muito simples: é republicano ou não? Ora, 40% respondeu que não era republicano. Como haverá uma pequena percentagem de anarquistas, e o que sobra não é anarquista, não é republicano, forçosamente tem que ser monárquico. Mas já há uns anos atrás houve a sondagem da Universidade Católica em que, na altura, 29% disseram que era preferível ter um rei em vez de um Presidente da República. Curiosamente, nessa sondagem havia outra pergunta, que era se acha que o Estado devia providenciar um palácio real, um palácio para a residência da família real. 70% respondeu que sim. O que é que se quer dizer? Quer dizer que as pessoas acham que a figura de uma família real é importante para o país, embora, portanto, a maioria, ou seja, na altura, portanto, 50 e tal %, achassem que a instituição republicana, enfim, é o que temos e porque não continuamos com ela. Mas este problema eu acho que deve ter uma solução exatamente na linguagem e nos argumentos usados. Eu também já disse, mas se calhar alguns senhores não ouviram. Há uns anos atrás estivemos na festa dos 60 anos do rei da Suécia. E durante o jantar, o presidente do Partido Socialista Sueco declarou o seguinte: nosso partido sempre foi um partido republicano e continuamos a ser. Só que chegámos finalmente à conclusão que a república que nós queremos, a Suécia já é uma república e o rei é o melhor defensor da nossa república e queremos que assim continue. E isto foi também dito mais tarde pelo primeiro-ministro holandês e tem sido hoje nos países nórdicos a maneira de ultrapassar aquela dicotomia, aquele conflito que havia entre os monárquicos e os republicanos. Eu acho que podemos em Portugal também usar esse argumento para dizer: o senhor acha que é republicano? Pois, muito bem. Só que acha que os nossos presidentes têm, de facto, desempenhado melhor a sua missão do que os reis dos países mais desenvolvidos da Europa? Acho que não há ninguém que tenha coragem de dizer uma coisa dessas. Por isso, de facto, creio que há que usar argumentos diferentes conforme as pessoas com quem estamos a falar para conseguir desbloquear os preconceitos. E essa que é a grande dificuldade. Ora, eu ouço políticos muito importantes da nossa praça dizerem: pois eu realmente sou socialista, laico, etc., republicano, mas acho que um rei seria bom para Portugal. Tenho ouvido dizer isso em várias personalidades importantes da nossa vida política. Outros dizem: eu não me importaria, não vejo inconveniente nenhum, porque não e tal. Mas o Dr. Mário Soares dizia isso, por exemplo, as pessoas diziam. Ora, eu creio que corremos o risco, como muitos dos políticos atuais têm dito,
que a própria República está em causa hoje em Portugal. Eu acho muito pior, não é a questão da República regime, é a República bem comum, o Estado, enfim, está a ser posto em causa, e temos alguns políticos importantes em Portugal que deliberadamente gostariam de nos entregar a Espanha. A única razão porque que não o fizeram é porque a Espanha está com tantos problemas que, como dizia o rei Dom João Carlos, quando era rei, disse ao nosso político importante português, que falou desse assunto, e ele respondeu: pois é, mas nós em Espanha primeiro temos que criar a União Espanhola antes da União Ibérica. De modo que, mas de facto não há um único espanhol, não, é verdade, há poucos espanhóis que não têm sempre esta ambição de absorver Portugal. Temos os nossos aliados, os nossos irmãos galegos, que esses previnem-nos, tomem cuidado, os castelhanos são muito transferidos de Estado real em Portugal. A Real Associação sempre terá o seu papel no sentido de manter viva a cultura do pensamento monárquico, que é uma coisa que falta muito em Espanha. Em Espanha, de facto, eu noto, há muitíssimos espanhóis que, admirando o rei e admirando a obra que o rei fez, não perceberam que se o rei conseguiu fazer isso tudo foi porque era o chefe de Estado da monarquia. Se fosse um político, não tinha conseguido. E, nesse sentido, eu creio que é interessante Portugal trabalhar mais com os movimentos que defendem os regimes, enfim, os sistemas monárquicos noutros países do mundo, nos países que têm monarquias e nos que não têm, para podermos perceber os argumentos e as vantagens que em todo o mundo normalmente a monarquia tem em relação ao sistema de república. As pessoas associadas e simpatizantes deem a sua contribuição financeira. Alguns, felizmente, têm dado uma contribuição financeira muito generosa. Não quero creio que já foram nomeados algumas das pessoas que ajudaram nestes últimos acontecimentos. Por outro lado, a contribuição cultural, a contribuição na conversa, prepararmos-nos, sabermos o que é que temos que dizer, o que é que não temos que dizer, como é que temos que evitar criar preconceitos e receios na parte dos nossos interlocutores. Isto devia ser feito, de facto, uns dias, ou uns fins de semana, uns sábados, de formação política. É muito importante. Porque há muita gente que milita monarquicamente, mas não sabe argumentar. Então, de facto, eu queria também, muito em particular, agradecer a alguns bons amigos que têm ajudado a Real Associação, mas também que têm ajudado a criação e o desenvolvimento do prémio do Porto, o prémio de golfe, nomeadamente do Dr. Alberto Leiva de Oliveira, do Dr. Quintas, e várias outras pessoas que eu não me quero agora esquecer. Se eu estou a esquecer de alguém, lembro. Eu pensava adiantado da hora, mas não há dúvida que há pessoas em Portugal que têm dado, e no Norte, e no Minho, e no Porto, que têm dado uma contribuição muito especial para que estas atividades tenham sucesso. E é importante que mais pessoas tenham a sua participação, se queremos que os nossos filhos e os nossos netos tenham um país ainda. Porque o risco que corremos é, de facto, os nossos netos terem uma região mais ou menos autónoma, uma República Federal Europeia, e onde Portugal, de facto, já deixa de ser o país. E isso é que não podemos aceitar. Não podemos aceitar porque os nossos antepassados, durante séculos, lutaram e deram a vida pela pátria. Nós não temos o direito, por conforto, por conformismo, ou por algum interesse económico a curto prazo, de abandonar uma pátria que é sempre a nossa melhor defesa nos momentos difíceis, nos momentos de crise, quando a situação se torna muito grave. Somos sempre nós, portugueses, que nos vamos ajudar uns aos outros.
E isto, de facto, é fundamental. Também queria lembrar a nossa fraternidade dos países da comunidade de língua portuguesa, do antigo ultramar português, desde o Brasil, passando por todos até Timor, onde essa fraternidade, de facto, apesar de algumas aparências, por vezes, de que ainda se tem suscetibilidade, ainda vem com alguns argumentos de, enfim, de menos simpatia, mas no fundo a simpatia existe. A sensação de pertencermos todos à mesma raiz é muito forte. Eu noto isso em todo o mundo de língua portuguesa, até em comunidades que estão separadas de Portugal há séculos. Não temos notado isso. Senhor, muito obrigado a todos, e particularmente à direção da Real Associação, que estão exaustos, aqui o Dr. Jorge Leão está com ar já muito cansado com o seu trabalho e a família toda, e por isso espero que no futuro tenhamos cada vez mais sucesso nesta obra, com a ajuda de todos. Obrigado. António Gaião Pinto. Vamos dizer duas poesias completamente diferentes. Mais alto. Vou repetir tudo? Princípio ou não? Vamos dizer duas poesias de Miguel Trigueiros, dedicadas à alma portuguesa e ao meu rei. Quando é um tempo para votar. Deus, a confirmação da alma, o primeiro rei. Não façam isso. A noite abriu as suas longas asas, abriu as asas negras como um véu. Apenas brilham lá no alto as brasas dos astros, na lareira azul do céu. Sozinho em sua tenda, Afonso pensa. Ruge-lhe o peito em maré cheia de ânsia. O seu destino é feito de presença, a sua alma é feita de distância. Nem uma voz rasga o silêncio fundo, carregado de sombra, a noite pesa. Fora palpita o coração do mundo, e sozinho em sua tenda Afonso reza. E então, como em cenário de magia, o luar do milagre inunda a tenda. Na clareira do instante faz-se o dia, e a estrada do futuro se desvenda. Feliz quem vê de pálpebras cerradas, mas longe vai o olhar de quem mais crê. Oh, as mãos em ogivas levantadas, sozinho em sua tenda Afonso vê toda a hora de Deus, e nessa hora a força do mistério se cumpriu. Afonso vê a Licibona Mora erguida em ninho de águias frente ao rio, e em torno, quase irreais, como gigantes, guerreiros de severo e altivo porte, trazem a vida a arder nos seus montantes, mas a vida afinal semeia a morte. Oh, panorama de almas nunca visto, são normandos, germanos e bretões, mas servem todos Cristo, e à voz de Cristo fulge mais alto o sol dos seus pendões. Mais alto ainda, e cada vez mais alto, nascem fontes de sangue sobre a terra. Soa a canção metálica do assalto, gemem no espaço as flechas da Moirama. O corpo da muralha envolve as ruas num abraço de pedra frio. Abraço. Os gritos cortam como espadas nuas, e cada espada nua é um grito de aço. Num dos flancos do muro abrem-se chagas de uma torre de assalto. O vulto imenso empalidece o brilho das adagas. O próprio far da terra está suspenso, e a torre avança. Morde a pé, vai, insiste,
joga a vida contra a vida, finca os dentes no dorso da muralha, prova a carne da presa padecida, e a presa já não luta, dá-se toda ao trêmulo da posse, não se nega. Lisboa vai armar em nova boda, nos braços de cristãos toda se entrega. 1000 cânticos se fundem num só cântico, e o Tejo, ainda trêmulo de glória, vai contar de onda em onda ao velho Atlântico a alegre boa nova da vitória. Ora, boa noite a todos. Nós vamos continuar com Miguel Trigueiros, talvez o último dos românticos, um homem que não era do seu tempo, mas quis perpetuar o amor que tinha e a paixão. Um profundo cristão, um profundo monárquico. E dele, Deus na alma de Portugal, Santo Henrique de Sagres. Todo o oceano é um voo de águas soltas, batendo as asas doidas em revelado. Águias da tempestade, ondas revoltas, sobre o mar, líquida estrada. Montes, vales e abismos, pesadelos. O oceano, berço e túmulo do mundo. As nuvens despenteiam seus cabelos, de finos rolos sobre o espaço fundo. Lenta, desfila a precisão de medos. No poema do mar, cada onda é um verso, e o silêncio é um cofre de segredos, aconchegado ao seio do universo. O infante deita os olhos à longura, e na longura imensa ficam presos. São os faróis de Deus na noite escura, pois o lume do céu foram acesos. Um monge do convento da distância, deixa o capuz dos astros sobre os ombros. Reza a ladainha da sua ânsia, para espantar as trevas e os assombros. O infante junta as mãos e o mar acalma. As ondas aquietam-se de rastros, e a noite não é noite, é sonho e alma, e as estrelas penduram-se nos mastros. O infante reza, e quando reza fala. Que rezar é falar com a alma erguida? Melhor fala quem reza e a voz se cala. Melhor vive quem vive uma outra vida. E na fala do infante se projeta a promessa do além, sonho em raiz. Quem reza traça um grito em linha reta. O infante reza, e quando reza diz: eu creio e quero. E porque quero e creio, com a própria distância me conjuro. A certeza gerou-me no seio, sou a humana presença do futuro. O penhor de vencer acreditar, só há posse depois de haver desejo. Sonhar é poder ser antes de estar. A fé e o sonho irmanam-se num beijo. Calou-se o infante, mas ficou o seu grito, por ouvir as palavras e entendê-las, e as palavras chegaram junto ao céu, e nasceram no céu novas estrelas. Os séculos cumpriram o seu destino, e agora, que no mundo o abismo é fundo, ó Portugal, tornai a ser menino, e assim crescendo, de pequenino, descobriremos outra vez o mundo. Cavaquinhos do Porto, estamos na vossa presença, agradecendo desde já o digníssimo convite endereçado pelo Presidente da Real Associação do Porto, Dr. Jorge Leão, dignamente coadjuvado pela Sra. Dona Filomena. Estamos na presença de Suas Altezas Reais, que muito nos honram com a vossa presença, e nós,
dignamente vos iremos compensar com a nossa também modesta presença, mas que será efetuada com todo o empenho. Concretamente, Sr. Duarte possui já na sua posse uma simples gravação da qualidade do nosso grupo. Portanto, esperamos não defraudar o conhecimento que já possui do nosso grupo e, ao contrário, queremos ampliar exatamente esse conhecimento. Para todos, com muito prazer, o grupo de Cavaquinhos do Porto, na vossa presença.